O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nesta Santa Missa, celebrada na primeira sexta-feira do mês de setembro, estamos também cumprindo as exigências da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a ativa participação na primeira sexta-feira de cada mês. Hoje coincidiu com a memória do Papa São Gregório Magno. Nós encontramos aqui um entrelaçamento fantástico entre a devoção ao Sagrado Coração, São Gregório Magno e o Evangelho que nós ouvimos aqui. Partamos do texto do Santo Evangelho. Fariseus e mestres da lei, pessoas especializadas na lei de Deus interpretada por Moisés, aproximam-se de Jesus e perguntam a ele: os discípulos de João Batista jejuam, se penitenciam, fazem longas orações, e teus apóstolos, em vez disso, comem e bebem. Então, os fariseus e mestres da lei estão fazendo a Jesus essa observação: Senhor, os teus apóstolos se fartam, comem e bebem. Não são como os discípulos de João Batista, que estão sempre jejuando, se penitenciando, sempre rezando. Qual é a resposta de Jesus? Nós imaginávamos que Jesus fosse dizer: de fato, eu vou falar com eles. Vou dizer a meus apóstolos que parem, que procurem fazer o jejum, que procurem evitar bebidas e assim por diante. Não é essa a resposta que Jesus fornece aos fariseus e mestres da lei. O que é que ele responde? Por acaso os convidados de um casamento fazem jejum enquanto o noivo está com eles? Porque naquele tempo se supervalorizava a figura do noivo. Hoje em dia é a noiva que chama mais a atenção, né? Hoje em dia é assim. Vai começar a celebração do casamento, o noivo já está esperando aqui no altar. É a noiva que é o foco das atenções. No tempo de Jesus, não. A noiva podia até ter chegado. Sem noivo, era tudo apagado. Tudo sem graça. O noivo é que era o foco das atenções. Era o oposto de hoje. Por isso, Jesus Cristo diz: os convidados de um casamento têm para que fazer jejum, têm para que se penitenciar, têm para que se entristecer, se penitenciar, se o noivo estando presente, a festa acontece, o casamento acontece. Não. Jesus
continua falando. Se o noivo está presente, é só alegria. A festa acontece, o casamento também. Agora, quando o noivo for tirado, aí sim, vem a tristeza, porque falta o noivo, a razão para jejum, para penitência, orações fúnebres e assim por diante. Na realidade, entendam bem, a explicação quem dá é Jesus logo a seguir. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remenda em roupa velha. Oxe, padre, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muita coisa a ver. É só prestar atenção. Senão, vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Tentando ser mais claro para vocês. Essa roupa nova é a novidade, é a boa notícia. Que boa notícia? Que o Messias, que o Salvador prometido por Deus, chegou. É festa. A salvação está acontecendo ali na pessoa de Jesus. Então Jesus está se equiparando ao noivo, que é o motivo da festa, é o cumprimento da profecia. O Salvador prometido está ali. Não tem por que seus apóstolos jejuarem, se penitenciarem, porque eles estão diante da grande festa, da grande novidade que é Jesus Cristo. Aquele jejum feito pelos discípulos de João Batista era um jejum preparatório para receber o Messias, para receber o Salvador. Aquele jejum perdeu a razão de ser. É um jejum envelhecido, não serve mais, porque era uma preparação para a chegada de Jesus. E Jesus tendo chegado, aquele jejum dos discípulos de João cumpriu sua função. Não tem por que continuar. Entenderam agora? Por isso que o Cristo diz, retalho de pano novo não combina em roupa velha. Ou seja, eu sou a grande novidade. Vocês, fariseus e mestres da lei, ainda estão na velhice das promessas que nem existem mais porque se cumprem em mim. Para que vocês me aceitem, me reconheçam como Messias, como Salvador prometido, vocês têm que se converter, me reconhecer como Salvador. E isso acontecendo, essas práticas antigas que eram preparatórias vão deixar de acontecer. Vão deixar de acontecer porque são preparatórias. O grande acontecimento está se dando. A festa está acontecendo. Eu sou o Salvador, eu estou aqui, eu cheguei. Vocês entenderam? Por isso que certos católicos não apresentam progresso na espiritualidade, na vida cristã. Porque preferem a vida velha, cheia de pecados, do que se converter para o novo que é Jesus Cristo. A palavra evangelho é grega, significa boa notícia. Aquela notícia que impacta, que dá um choque tão grande que a pessoa se transforma, que a pessoa muda. Então, certos católicos são cristãos só porque são batizados, mas na prática vivem como se fossem pagãos, apegados a seus defeitos, não se convertem mesmo, são a roupa velha. Vivem como se o Salvador ainda não tivesse chegado, como se ainda não existisse salvação. Esse é o problema. Não se renovam. O jeito de ser é de pessoas envelhecidas, por não reconhecerem Jesus a grande novidade. Diante do que foi colocado aqui, escutem mais uma vez. Palavras de Jesus. Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas, padre, já temos Jesus entre nós,
morreu e ressuscitou, já temos a salvação, e mesmo assim ainda jejuamos, mas o nosso jejum é diferente daquele jejum dos discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista jejuavam esperando a vinda do Salvador, a vinda do Messias. O nosso jejum é diferente, por quê? Porque é uma preparação para tomar posse de uma salvação que já acontece. É o jejum dos novos tempos. É o jejum para que a salvação que já acontece em Jesus entre em nossa vida. É um jejum preparatório? É. Mas para tomar posse de uma promessa já cumprida, ou do cumprimento da promessa. É um jejum do Novo Testamento. Diferente do jejum do Antigo Testamento. Vocês meditem bem, procurem entender essa diferença. Por quê? Porque pedaço de pano novo não serve para remendar roupa velha, porque piora a situação da roupa velha. Uma pessoa que vive em pecado, vem receber a Sagrada Comunhão, piora a situação dela. A Sagrada Comunhão é exatamente essa grande novidade, Jesus Pão Celeste, e se não estamos em devida preparação para dele usufruir, a situação fica pior. Primeiro, nossa conversão, nossa concentração, nossa mudança de vida, para em seguida encaixar na nossa conversão o grande fator de novidade. São Gregório Magno é chamado de Magno. Magno significa grandioso. É isso. Gregório o Grande. Por quê? Ele foi um papa que fez grandes reformas na igreja no seu tempo. Século V. Inclusive, a chamada missa gregoriana, canto gregoriano, foi ele que estabeleceu. Século VI, há 1400 anos. Vê só, fez grandes reformas, grandes contribuições, implementou a novidade de Jesus na igreja do seu tempo. Olha aí. E o Sagrado Coração vive até hoje pedindo a conversão da humanidade, principalmente de vocês que pertencem ao apostolado da oração. Veja aí, que coisa, né? Por isso que ele pede, quando possível, porque Jesus não pede a ninguém o impossível, claro que não. Por isso que ele pede, quando possível, além da vida penitencial normal, que é típica do cristão convertido, para sustentar dentro dele a graça da salvação, ele pede a participação nas primeiras sextas-feiras do mês da Santa Missa. E tem gente que não entendeu isso, está em casa, pode comparecer e não se interessa, qualquer desculpa inventa para não comparecer, mas é do apostolado, usa fita vermelha e tudo, e a gente se pergunta, será que essa pessoa está tendo noção, consciência do que é pertencer ao apostolado da oração, do que é seguir essa devoção ao Sagrado Coração? Talvez não. Precisamos fazer que essa pessoa compreenda e valorize a sua pertença ao apostolado. Tendo condições de comparecer à Santa Missa, deve comparecer. Deve. Deus não cobra, repito, do ser humano que está além do seu alcance. E se ele por acaso cobra, fornece os meios para que a pessoa cumpra. Deus é justíssimo, justo por excelência. É dessa forma que nós fazemos aí essa ligação da devoção ao Sagrado Coração, do grande significado do Papa São Gregório, com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.